16 diz assim: com efeito, tens necessidade de perseverança. Diga assim: eu preciso perseverar. E o que é perseverar? Perseverar é não desistir. Diga assim: perseverar. Eu não desisto nunca. Isso parece que irmãos ficaram tristes. Diga assim: perseverar. Eu não desisto nunca. Você sabia de uma coisa? Que derrotado não é aquele que perde uma guerra. Derrotado é aquele que desiste. Deixa eu dizer mais uma vez: derrotado não é aquele que perde uma guerra. Derrotado é aquele que desiste. A Bíblia diz aqui: com efeito, tens necessidade. Existe uma necessidade dentro de nós e não desistirmos. Existe uma necessidade dentro de nós e nós perseverarmos até o fim. Aleluia, meu Deus. A Bíblia enfatiza que isso não é uma opção. A Bíblia enfatiza, ela diz que isso é uma necessidade. Nós temos a necessidade de não desistirmos. Nós precisamos entender que não é uma opção. Nós precisamos inculcar nas nossas mentes que aquele que perseverar até o fim alcançará a promessa. Amém? Às vezes você perde uma batalha, mas deixa eu dizer, perder uma batalha não é perder uma guerra. Existe uma diferença muito grande. Perder uma batalha vai te ensinar na realidade os processos de uma guerra. A Bíblia nos garante algo. Diz que o general de guerra está à nossa frente e que a nossa guerra já é vencida porque Deus está conosco, amém? Mas no processo de cada guerra que nós enfrentamos tem as batalhas. Você pode ter perdido uma batalha e acha que perdeu a guerra, mas Deus nessa noite está dizendo para você: você não perdeu a guerra, amém? Você apenas perdeu uma batalha para você entender o processo de uma guerra. Tem pessoas que dizem: eu sou derrotado. Mas meu irmão, entenda uma coisa: o que você não pode é desistir. Porque quando você perde uma batalha, você não perdeu uma guerra. Você apenas no processo, você não alcançou aquilo que você desejava. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Na vida com Deus, o perder também é meu. Às vezes a gente acha que perdeu alguma coisa na vida e a gente se sente fragilizado, se vitima por aquilo que aconteceu. Mas nós entendemos que a nossa vida é uma jornada e que nessa jornada nós vamos encontrar algumas batalhas. Mas o segredo da nossa vitória é de nunca desistir. Ainda que você se sinta fraco ou fragilizado nas batalhas, desistir nunca. A Bíblia nos ensina a perseverarmos, é não desistir, é permanecer firme. Não é porque você está forte que você vai permanecer firme, é porque você decidiu estar firme. Amém? E a Bíblia nos ensina aqui que quando você quer salvar a sua vida, achando que está preservando a sua vida, na verdade você está perdendo. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você acha que está perdendo, na realidade você está ganhando. Porque quando aquele que entrega ao Senhor, meu irmão, não volta de mãos vazias. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não tem como permanecer da mesma forma. A Bíblia conta a história de Zaqueu. Jesus estava passando e Zaqueu teve curiosidade de conhecer quem era Jesus. Ele era um homem de pequena estatura, ele subiu numa árvore para enxergar Jesus. Só que o que chamou a atenção era o coração de Zaqueu, porque quando ele teve interesse em conhecer Jesus, Jesus fitou os olhos de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na sua casa.
faz você avançar. Veja aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, o versículo 15. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 33, 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber, se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e somos o teu povo de todos os povos da terra? Sabe o que é isso, meu irmão? É combustível. A presença de Deus é o combustível que você tem para não desistir nunca. A presença de Deus é o combustível que você precisa para avançar. A presença de Deus é o combustível que você precisa para não desanimar. A presença de Deus é a alegria que você precisa, que vai brotar no teu coração, mas não é uma alegria passageira. A presença de Deus, Moisés reconhecia como combustível para ir para qualquer lugar. Moisés sabia que ele não poderia sair daquele lugar se Deus não estivesse com ele. E o interessante é que Moisés diz assim: ó Senhor, a diferença que existe entre nós e esse povo é porque tu estás conosco e nós somos um povo separado. Igreja, o combustível para você não desanimar, ainda que você perca algumas batalhas, mas você não vai perder a guerra. É a presença de Deus na tua vida. Se você quer a presença de Deus, você tem tudo que você precisa. Amém? Amém. Aí você diz: pastora, mas eu sei a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Existe um abismo muito grande entre conhecer a Bíblia e viver Deus. Às vezes a pessoa está na igreja há 100 anos, aí diz: eu vou aos cultos, eu leio a Bíblia, eu faço minha devocional. Mas eu não estou falando sobre protocolo, eu estou falando sobre presença de Deus. Você conhecer, eu tenho dificuldade, Senhor. Você perguntar os versículos decorados, eu tenho dificuldade. Já li a Bíblia, já reli, já li de novo, já marquei, já tentei decorar. Se conta os versículos que eu sei decorar, eu tenho dificuldade de decorar. Mas eu questionava muito Deus e dizia: Deus, por que eu tenho tanta dificuldade de decorar os versículos? Até que um dia eu ouvi a voz de Deus em alto no som. Os fariseus conheciam a Bíblia, mas eles viviam a palavra. Quando Jesus fazia milagres, o que era que eles faziam? Ficavam comparando, testando Jesus. Dizia: mas na palavra, na Torá diz assim. A diferença que existia era porque Jesus era a palavra viva. Eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra, porque se eles vivessem a palavra, eles iriam reconhecer Jesus. Você entende a diferença? O combustível para você não desistir não só é ler a Bíblia como se lê uma revista. É você ler, mas você absorver algo para você. É você viver essa palavra. É você dizer: eu não quero apenas ler, eu quero viver. Abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e anciões. Olha, sacerdotes, escribas e anciões eram pessoas que conheciam muito da palavra, eram pessoas que estudavam a palavra, eram pessoas que se dedicavam à palavra. Mas olha o que acontece: e lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para o fazeres? Eles questionaram Jesus. Versículo 29. Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus perguntou para os escribas, para os sacerdotes e anciões: o batismo de João era do céu ou dos homens? Responderam. Quando Jesus confrontou a sabedoria que eles tinham e o conhecimento que eles tinham da palavra, eles estremeceram.
que o batismo que João Batista batizava era do céu, ele vai questionar: por que você não está crendo no que eu estou falando? Mas também, se nós dissermos que o batismo de João foi batismo de homens, nós podemos morrer aqui. E eles ficam sem saber o que responder para Jesus. Você entende que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta conhecer tanto da letra se você não vive essa palavra. A palavra de Deus nessa noite para nós para não desistirmos, nós precisamos não só conhecer, mas vivermos essa palavra. Amém? Nós precisamos viver a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim: hoje nós vivemos na terra, mas um dia nós estaremos no céu com Cristo. Quem já disse isso? Eu já disse muitas vezes isso. Nós estamos na terra, passando por lutas, mas um dia nós estaremos com Cristo. Não vamos desistir, vamos permanecer. Um dia nós estaremos com Cristo. Você já disse isso? Eu já disse isso muitas vezes. Você sabe que está errado? Eu descobri que está errado. Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso diz o quê? Venha a nós o teu. Venha a nós o teu. A Bíblia diz que eu vou para o céu. Hein? Diz que o rei de Deus vem até quem? Então, meu irmão, você já vai desfrutar da presença de Deus. Não é quando for para o céu. Eu também dizia errado. Eu já desfrutei aqui na terra. A diferença é que quando eu for para o céu, eu vou viver uma eternidade com Ele. Diga: e eu também. Meu Deus, e não sabe o que isso foi. A diferença é: venha a nós o meu rei. Então não é quando eu for ao céu estarei desfrutando da presença de Deus. Eu já vivo na terra e devo desfrutar da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antigamente eu tinha medo de morrer. Eu dizia: eu tenho medo de morrer. Mas quando a gente começa a entender o que é a presença de Deus, a gente entende que não morre. A gente só se muda. A gente sai desse plano que nós enxergamos para ir para outro plano. A gente só muda de endereço, sai desse endereço e vai para outro endereço. A gente só volta para casa. Parece agora isso. Mas entenda, eu estou querendo mostrar a você que tudo nessa terra passa. Eu só estou querendo dizer para você que a presença de Deus é a maior riqueza que você tem. Amém? Amém. Que tudo que nos mantém de pé não é aquilo que nós temos, é a presença de Deus. Irmãos, eu amo os meus filhos. Eu faço o possível para dar o melhor aos meus filhos. Mas o que me mantém de pé é a presença de Deus, não são os meus filhos. O que te mantém de pé não é o teu trabalho, não é a tua família. A família é bênção, é herança, é projeto de Deus, mas não é a tua família. O que te mantém de pé é a presença de Deus. A presença de Deus é o combustível que faz você avançar e você não parar. É o que faz você não olhar para trás e não retroceder. Amém? Irmãos, nós precisamos fazer, sabe o que? Conhecer a palavra e viver essa palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós vivemos essa palavra. Abra aí 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4. Abra aí na sua Bíblia. 4 no versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em... Vou ler novamente. Porque o reino de Deus não consiste não em palavras, mas em... Mais uma vez para você absorver sobre a sua vida. Porque o reino de Deus não consiste não em palavras, mas em... Não adianta dizer
você não viver o que é fantástico, é a presença. Deus nunca pediu nada a você, pelo contrário, Ele te deu. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho. E aí diz: de tal maneira, é uma maneira que não tem como se medir, é o amor de Deus por você. Você entende que a palavra é o alimento diário, sim, porque Deus falou conosco, mas a vontade de Deus é que você possa conhecer essa palavra e você possa desfrutar dela. Você entende que a vontade de Deus é que você possa saborear da vida de Deus, que você possa provar e viver como Senhor. Amém? O diabo, ele não tem se preocupado em tirar você da igreja, porque o diabo, a maior artimanha que ele tem é fazer você desistir, abandonar, desanimar. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente, quando aparece a Eva, ela não tenta tirar a Eva do jardim, porque jardim era o local que o Senhor todos os dias passeava e conversava com Adão. A artimanha da serpente não foi tirar eles da presença de Deus, foi diferir aquilo que Deus havia prometido ao homem e à mulher. E o que a serpente diz: foi assim que Deus disse para vocês não comer do fruto? Ela questiona. Veja aí, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse? Mas é assim mesmo? Será que é assim que você tem que fazer? Ela não questiona sobre o alimento, mas questiona as palavras que Deus havia falado. Sabe quando muitas vezes nós questionamos aquilo que Deus fala? Sabe o que é que nos faz desanimar? É lembrar que um dia Deus falou conosco e até agora a gente não viu acontecer. Aí o diabo começa a dizer: mas foi isso que Deus disse? Será que foi isso mesmo? É colocar em xeque-mate aquilo que Deus falou. Você entende que o diabo, ele quer fazer você parar, desanimar, perder as batalhas e nunca finalizar a guerra. Essa é a vontade dele. Mas a palavra de Deus para você nessa noite: não desista nunca. As batalhas são processo, mas você vai vencer essa guerra. Amém? Amém. Não desista, não retroceda. Pior que a guerra, meus irmãos, é a ignorância que nós temos de não vivermos o poder de Deus. Pior que a guerra é nós não vivermos o poder que a nós foi confiado. Veja aí João capítulo 19, versículo 10. João capítulo 19, verso 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te curar? Mas Jesus conhecia a autoridade que existia sobre a vida dele e disse assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não me fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui, Jesus estava dizendo a Pilatos, porque Pilatos disse: olha, eu tenho autoridade sobre a tua vida, se você quiser te soltar, eu te solto. Mas Jesus conhecia o poder que estava sobre a vida dele. E Jesus disse: não, eu só estou diante da tua presença, porque na realidade é o Pai que quer assim, porque eu tenho uma missão a cumprir. Sabe aquela passagem quando Jesus chega em Decápolis? O endemoniado gadareno olha para Jesus e diz assim: Jesus, o que viesse fazer aqui já viesse me atormentar, porque ele estava possuído de legiões de demônio. E Jesus olha para aquele homem, se compadece e tira aqueles demônios da vida daquele homem e lança numa manada de porcos. Sabe o que é isso? Até as trevas reconhecem o poder de Deus. Mas você que é filho tem reconhecido o poder de Deus. Talvez você tenha desanimado porque você tem colocado em xeque-mate aquilo que Deus tem falado. Talvez
Talvez você tenha se fragilizado. Talvez você tenha abandonado as coisas porque você tem colocado em xeque-mate aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse que iria fazer. Irmãos, os planos de Deus são muito maiores que os meus e os teus. Se a gente for pensar, inculcar aquilo que Deus fala, que Ele disse que vai fazer, nós não temos condições, somos limitados. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas essa noite Deus está dizendo para você: não desista. Há uma autoridade sobre a tua vida, há um combustível em você, que é a presença de Deus. Há um